Vamos agora de mais um conteúdo que é exclusivo da CNN, mas agora diz respeito ao cenário internacional, a Donald Trump. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra uma escritora que acusou Donald Trump de agressão sexual. Fontes ouvidas pela CNN afirmam que o foco é saber se houve perjúrio, ou seja, falso testemunho. Diego Pavão, nosso editor de assuntos internacionais, nos explique, por favor, a investigação contra a escritora? Exatamente. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para quem acompanha o Live em Casa. Pois é, esse é um processo que marcou muito o período ali pré-campanha. Elisa, você deve lembrar, nesse período pré-campanha de Donald Trump, antes dele retornar à presidência, ele passou ali por vários processos. Teve aquele da atriz de filmes pornográficos, teve aquele da eleição na Geórgia, aquele sobre os documentos sigilosos. E aí, agora a gente tem essa investigação criminal aberta contra essa escritora, que é a E. Jean Carroll. E, na verdade, é algo, Elisa, que tem reforçado uma crítica que se faz a Trump há muito tempo já, sobre ele usar o Departamento de Justiça para ir atrás de desafetos, né? Então, quando ele voltou à presidência, ele colocou o Departamento de Justiça, por exemplo, atrás ali da família Biden, o Hunter Biden, o filho do ex-presidente Joe Biden, colocou atrás de alguns promotores, procuradores também que atuaram em casos contra ele. E isso agora a gente vê mais um caso em que ele vai atrás de alguém que acusou ele de algo, né? Uma crítica que os democratas fazem a ele há muito tempo. Pra gente aqui no Brasil pode parecer estranho a gente ver um presidente tentar usar a máquina do Departamento de Justiça para ir atrás de pessoas que ele não gosta. Porque aqui no Brasil a gente não tem isso, porque a gente tem uma barreira que separa isso exatamente, né? O Ministério Público Federal ele é completamente desligado do Poder Executivo. E é diferente nos Estados Unidos. A gente tem um Departamento de Justiça chefiado por um procurador-geral que é indicado pelo presidente. Existe uma convenção de que o presidente não pode interferir, não pode ordenar nada, mas não é uma convenção que, segundo a crítica dos opositores de Trump, tem sido seguida nesse novo mandato dele. E esse exemplo da E. Jean Carroll reforça esse argumento. Só para a gente lembrar esse caso, a gente preparou uma linha do tempo sobre esse caso, esse processo da E. Jean Carroll, que é uma escritora conhecida nos Estados Unidos. Em junho de 2019, ela publicou um artigo numa revista em que ela acusa Trump de agressão sexual. Segundo ela, essa agressão ocorreu numa loja de departamento super luxuosa da Quinta Avenida em Nova York, lá na década de 90. Aliás, alguns meses depois, ela resolve processar Trump, mas ela não processa pela questão do abuso sexual, da agressão sexual. Ela processa por difamação na esfera civil. Porque ela diz o seguinte, o processo, o crime, na verdade, ou o suposto crime, prescreveu, porque foi na década de 90. Então, ela processa por difamação porque Trump, quando negou que fez isso com ela, falou aquela frase bem polêmica. Quando ele nega, ele fala, ela não é meu tipo. É exatamente essa frase que ele usa, e aí isso é considerado difamação por ela, e por isso ela entra na justiça e processa por difamação. E aí começa a fase de testemunhos, de depoimentos. Nessa fase, ela é perguntada sobre se ela, nessa defesa dela, se quem está pagando os advogados dela vem de algum agente externo, esse financiamento. Ela diz que não, que é ela mesma que está pagando a defesa dela. Isso é a peça central para esse processo agora que se abre contra a E. Jean Carroll. Só que aí, no ano seguinte, os advogados dela admitem que sim, ela recebeu dinheiro externo para pagar a defesa dela. E quem pagou a defesa dela foi o Reid Hoffman, que é cofundador do LinkedIn, só que ele é um mega doador para os democratas. E aí isso também gera bastante polêmica. E aí a gente tem a primeira condenação de Donald Trump, na esfera civil também, por abuso sexual e difamação. O crime prescreveu, mas Nova York passou uma lei nessa época que permitia que as vítimas, supostas vítimas, entrassem de novo na justiça, mesmo que o crime já tivesse prescrito. E aí ele é condenado mais uma vez depois por difamação, porque ele continua, segundo ela, difamando ela nas redes sociais. Aqui ele é condenado a pagar 83 milhões de dólares, segundo a pena do juiz. E aí, em maio, agora, a gente tem essa abertura do processo por perjúrio, ou seja, falso testemunho, que é algo muito sério nos Estados Unidos. Quando alguém vai fazer um testemunho, ela tem que prestar um juramento, e se ela mente sobre o juramento, isso é considerado crime federal. E agora está essa discussão sobre se ela de fato mentiu
no depoimento ao dizer que ela não tinha recebido nenhuma ajuda externa financeira para pagar a defesa dela. Só que, como eu disse, os próprios advogados admitiram que sim, ela recebeu daquele bilionário que é doador do Partido Democrata, Elisa. Conteúdo exclusivo, hein, que você vê aqui na CNN Brasil, sempre conectados também com a CNN nos Estados Unidos, e agora Estados Unidos investigando a escritora que acusa Donald Trump. Diego Pavão, muito obrigada. Obrigado.